Não, mas a cara é de sono, mas ignore. Inclusive, é sempre bom, né? A pessoa é, aceitar um tipo de referência, né? Que faça algum sentido para o momento em questão que, tipo, muita gente que se diz de direita, né? Não sabe falar sobre a própria história. Primeira, né? Uma das maiores direitas que houveram na questão da Segunda Guerra foi o próprio nazismo junto com o fascismo. Os dois, oxe, irmãos fortes. Pense, porque primeiro, para o Hitler ter feito um livro falando disso, daquilo outro, como é que ia implementar isso, aquilo, pipipi, popopó. E muita gente hoje ainda achar, né, que, enfim, inclusive vou até dar uma folheada aqui para achar mesmo aqui, porque não é possível recomendar menino na farmácia naquela época, minha gente, pode ter certeza que, oxe, a pessoa realmente utilizava até, ó, tem aqui falando, deixa eu ver, sabe o que é? Com certeza, vocês já devem ter, e basicamente a fabricação dentro dessas possíveis farmácias dentro, quem ficou muito grog, eita, fiquei gag, com certeza, agora eu fico gag, com certeza, eu nesse momento, de Hitler utilizar isso, ai, não, meu amor, basicamente, ai, tinha derivado ó, se eu falar o nome aqui, eu acho que o vídeo já corta daqui, mas The Drugs em exceções dessas que, enfim. Cara, ele tinha, parece que eles tinham os melhores médicos pra, não, quer alguma coisa mais forte? Não, tome aqui. Quer alguma coisa mais fraca? Não. Quer algo para realmente ficar acordado, ficar muito agitado assim? Minha gente, a farmácia rodava ali na Alemanha que muita gente nem tchu. E outra, e digo mais, para recomendar, tipo, para comandar um exército muito grug, oxe, pelo amor de Deus. Gente, não é possível pessoas que achem normais as merdas que eles fizeram. Queimarem, tipo, colocar por si só na câmara de fogo, na câmara de gás. Mulheres grávidas, homossexuais, negros, colocarem ciganos, colocarem judeus. O maior grupo que foi colocado ali foi de judeus. Não é à toa que o menino de pijama listrado também traz isso, traz esse ponto muito forte dessa desse massacre gigantesco diante de um povo, sabe? E diante de toda uma história também. Que, enfim, existe uma história antes e depois do nazismo, a partir daí. E com isso, a história dos sobreviventes, que é outro livro, se não me engano. Mas é impressionante como que a farmácia funcionava ali. Inclusive, a farmácia era o ponto de dependência dessas pessoas em específicas, do maior escalão até o menor escalão. Se é que vocês me entendem também. Aí muita gente vai achar normal, vai achar que tipo, não, isso é coisa da sua cabeça. Paul Holland estava errado quando fez esse livro, porque existe uma opinião dele também aqui. Lawrence Hess estava errado quando fez esse livro também. Inclusive, esse livro aqui
É falando sobre a série da BBC de The Dark Charism of Adolf Hitler, que é o carisma negro de Adolf Hitler, da BBC. Da BBC. Vocês acham normal pessoas apoiarem tal regime, que foi o maior regime que matou pessoas? E muita gente diz que o regime de Stalin foi o que mais matou pessoas. Aí eu fico tipo, não é nem Six Seven, é tipo, minha gente, vamos estudar um pouco mais a história. A Rússia estava passando por outros períodos, por N questões. Inclusive, não vale eu relatar isso no vídeo, porque, enfim, não tenho tanta a profundidade desse assunto. Mas pegar pela questão de farmácia ali diante da Alemanha, nessa questão de exército, nessa questão de como que eles tentaram fazer uma revolução e não deram certo. Basicamente, eles tentaram fazer quase o mesmo tipo de revolução bolchevique, mas só que não levou a lugar nenhum, porque, enfim, eles tentaram copiar quase tudo correlacionado ao socialismo e não deu em bosta nenhuma. Deu o quê? Basicamente que depois que eles se afastam dessas ideias sociais democratas, basicamente eles já vão para outro rumo que, enfim, vocês já sabem quais são. E um desses, eu acho que ele articula dentro do Mein Kampf, se não me engano. Porque, pelo amor de Deus. Não, aí eu fico assim, me perguntando como é que alguém sobreviveria a tal regime como esse, e que muita gente diz, ah não, era melhor a gente ter voltado pro regime de Hitler. Eu olho assim e penso, mas que é isso, né? Porque não é possível que essa que está acontecendo, porque não há motivo, N motivos para a pessoa tá destilando ódio contra povos, maiores povos, sabe? Grandes povos esses que eram povos imigrantes também. Pessoas que se situavam ali diante também da, da Alemanha. Inclusive, a Alemanha foi dividida, com certeza. Não é à toa que o muro de Berlim, depois que é derrubado em 1989, se não me falhar a memória, essa é a data, o ano que realmente cai o muro e que existe essa separação todinha e que é o momento de vitória também. Ali já é a era pós-moderna e enfim, tinham ex-motivos para isso também. Mas have no idea, também não faço a ideia possível, mas existe essa conquista porque foram tantos ódios de guerras, de, sabe, de, enfim, não vou falar isso aqui no vídeo porque, enfim, já que é um teor muito mais gore possível disso. Mas vejamos e olhamos quais são os estragos que o nazismo trouxe para tais coisas que correlacionam ao conservadorismo, ao tradicionalismo. Tradicionalismo esse que perdurou um grande período durante a Segunda Guerra, com certeza, a Segunda Guerra. Crianças ficavam ali vendo a família, gente, e ele sendo Führer, né? Ele sendo o maior ícone de carisma, mas com todo o caráter autoritário possível dentro desse período. Ainda mais
É porque eu ainda estou lendo. Mas tem coisas aqui que, tipo, cara, basicamente a galera via ele, tipo, como um herói, como alguém. Ó, salve a pátria, salve a Alemanha, sabe? Não é aí também que, tipo, enfim, a Alemanha ganha destaque durante a Segunda Guerra também, assim, com aliança com a Itália, que é ali a Itália também já estava em outro estágio, com Mussolini e tal. Mussolini já tinha invadido a Etiópia, né, e N em países também. A Alemanha também já tinha invadido que ex-países assim também que, né, à toa que invadiu a Áustria, a Polônia. Inclusive tinha um campo de concentração ali, né, Auschwitz, que sei lá como é que fala esse nome, mas só sei que, tipo, é uma parte da Polônia, ou da Áustria, se não me engano, posso estar errado. Mas enfim, básica e ainda mais, utilizarem a suasta. A suasta que eles utilizavam no braço, não sei que era aquilo, mas enfim, eles utilizaram de uma tradução hindu e pegaram o simbolismo para eles. Só inverteram a ordem da cruz. Aí você acha que isso daqui, cadê? Foca. Isso aqui. Isso aqui era para ser o símbolo nazista? Não sei também. Mas eles utilizaram até de um símbolo religioso para colocarem nisso, nessa ideologia todinha de extrema direita. Com certeza de direita. Porque muitas pessoas atacam a esquerda como um todo. Também eu tenho meus pedacinhos assim a criticar sobre. Não é tudo, mas requer algumas pautas que precisam também reformular uma ideia aqui e assim. E assim bola pra frente. Mas ideias como essa aqui é totalmente extremismo. Totalmente coisas assim. Basicamente é so shit bust. É tipo, basicamente, tem que chutar, tipo, na lata do lixo. Ideologias igual a essa. Mas eu leio aqui, isso daqui é como que, tipo, ele manipulou uma grande sociedade alemã com o poder, né, desse carisma que conquistou a Alemanha quase toda. Toda, basicamente, a Alemanha todinha se conservou ao, ao Hitler, né? Idolatrou, fez com que suas, sabe, enfim, isso viesse a, enfim, como é que o cara teve esse impacto todinho durante a Alemanha e ainda ser um dos caras mais, sei lá, emblemados durante coisas durante a direita que, vendo a direita hoje, a gente nem acredita o que é essa direita. Inclusive, direita essa que é muito mais de internet também do que. Enfim, porque essa direita que eu vejo é de internet e uma direita de Senado. E que basicamente tem um pezinho ali de. Com certeza, os reacionário fortíssimo. Mas enfim, né? Quem somos nós para julgar, não é mesmo?
Passar bem.